pessoal, tudo bem? Como estão aí? Não sabemos quando voltamos, né? Pelos dados do vírus, a gente não sabe quando a gente volta, mas tudo bem. Hoje não gravei minha imagem porque é muito rápido e eu estou sozinha e fica mais difícil. Eu fico meio que perdida na hora de virar a tela do celular. Então vamos lá. Nossa terceira aula de filosofia. Nós já terminamos a apostila e nós vamos começar. Eu vou fazer uma revisão de conteúdos com vocês então. Assim vocês poderão resolver as atividades do caderno de atividades como revisão, ok? Então, começando com a linha do tempo e áreas da filosofia. Nós temos aqui os principais períodos da história da filosofia ocidental, que é a filosofia antiga, né? Antes de Cristo. Depois vimos a filosofia cristã, que nós temos depois de século IV depois de Cristo, e temos a filosofia moderna e a contemporânea. Então nós temos os filósofos que nós já estudamos lá, que nós vamos rever agora, o Tales de Mileto, o Epicuro, época da filosofia antiga, o Epicuro e o Platino, né? Foi na época da descoberta de tudo, descobrindo de onde se originam as coisas, né? A filosofia cristã, que vem na época das escolas fundadas por padres, da patrística e da escolástica. E depois aqui na filosofia moderna que nós temos o Kant, Descartes, Hegel, o Locke. E na filosofia contemporânea nós temos aí até o século XIX depois de Cristo, né? Que vem os renomados, mais discutidos no momento. Aqui eu fiz um resumão de alguns pensadores, algumas ideias para fazer uma revisão de conteúdos com vocês, que já vimos nas aulas. Passamos durante os séculos por várias fases da filosofia, sendo elas a greco-romana, que foi dividida em 4 fases, né? A patrística, que tenta se juntar à fé e à razão, com os dogmas da fé. A medieval, que é a filosofia cristã e dominante, verdade tida como através de disputas. A renascença, que define-se destino e a relação do homem com a natureza, o homem dono de si, né? Desde que o homem foi reconhecido como um ser que pensa, que tem razão por si só. A moderna, que é marcada pela razão, capacidade humanas, conhecimentos da natureza, sociedade e política, né? Que tudo muito racional. A iluminista, que é o poder absoluto de razão que permite conquistar a liberdade, a felicidade política, a progressão e a perfeição. E a contemporânea, que é a pluralidade, levar em consideração a história, a razão, a liberdade humana, a compreensão crítica da ciência, a razão e interesses culturais, que a contemporânea que estamos vivenciando até o momento. Aí aqui eu fiz aqui as áreas da filosofia, né? A metafísica, a epistemologia, a lógica, a ética. A metafísica, em geral, ela é ontologia, né? Em especial a cosmologia, a psicologia, a teologia. Nós vamos ver aqui um pouco aqui mais especificadamente. Então, assim, as áreas da filosofia eu coloquei nesses campos. A história da filosofia, que vem lá dos tempos primórdios, que a gente já está ali consta na linha do tempo, né? Depois temos aqui a epistemologia, teoria do conhecimento e da ciência. Ela ocupa o estudo da natureza do conhecimento, ela justifica a racionalidade da crença, que é a teoria do conhecimento. Então, aqui a epistemologia ela está direcionada ao quê? Ao conhecimento, seja ciência, seja de outra forma, qualquer tipo de conhecimento. Aí nós temos a metafísica, né? A metafísica, que ela é uma doutrina que busca o conhecimento da essência das coisas. Segundo Kant, o ser humano não é capaz de responder certas questões metafísicas, como a existência de Deus e da alma. Ele vai valorizar a razão, né? Segundo as ideias de Kant. A filosofia política, ela investiga as relações humanas no coletivo, foi criada pelos gregos para solucionar os seus próprios problemas. Vem daí, né, a filosofia política, e nós dizemos sempre, nós somos um ser político, independente da política. Ética, que são os valores, né, a moral, as virtudes de cada um, e a gente sabe que a ética muitas vezes muda, ela não é fixa, né?
ela é constante, acontecem mudanças constantemente, né, nos valores, de acordo com a sociedade. Aí nós temos a estética, que eu não coloquei aqui, mas temos a estética, que é a ciência que remete para a beleza, que também aborda o sentimento. Também está dentro do estudo das áreas da filosofia. Aí nós temos a filosofia da linguagem, que é um ramo da filosofia que estuda a essência e natureza dos fenômenos linguísticos, né? Como o homem se relaciona, como eles interagem entre si, dentro da forma de falar, da forma de se expressar. Nós temos a lógica, que é a ciência do raciocínio, a maneira de especificar, de raciocinar, cada um tem o seu, e aí a gente fala que tem muitas pessoas, eu costumo dizer mesmo que as pessoas que têm raciocínio lógico, eles deixam um pouquinho o sentimento de lado, deixam um pouco o lado emocional para ser mais razão, né? A maioria deles leva tem esse perfil. Saindo da história da filosofia, então, das áreas da filosofia, vamos lá rever um pouquinho sobre o tempo, né, a cronologia da filosofia antiga. Como já falei para vocês, começou-se então com os pré-socráticos, né, antes de Sócrates, que é o estudo da natureza, a preocupação com a matéria-prima de todas as coisas, a introdução num pensamento racional. Isso antes de Sócrates. Nós temos a época de Sócrates, que lembrem que ele começou a fazer os seus estudos, suas retóricas na Ágora, né, na Grécia. Ele refuta as ideias dos sofistas. Quem eram os sofistas? Eram as pessoas que ensinavam, que tinham o dom da fala retórica e que tentavam fazer o convencimento da população para adquirir votos, pensando mais na política, né? Mas Sócrates, ele não concordava com essas ideias, eles achavam, porque os sofistas recebiam para fazer isso, e ele não concordava com o ensino, recebendo algo em troca. E ele vem dele, conhece a ti mesmo, o autoconhecimento e a maêutica. Então, o autoconhecimento, eu preciso me conhecer para poder remeter a um outro conhecimento. Eu preciso, muitas vezes eu penso que me conheço, mas vamos analisar, a gente não está bem psicologicamente e aceitando às vezes algumas coisas que a gente pratica e não vai de acordo com o que a gente pensa que nós éramos, né? Então a ideia dele vem, conhece-te a ti mesmo. E os sofistas, que o ser humano era o centro do posicionamento. Eram as pessoas que tinham a retórica melhor da população, que tentava o convencimento com suas ideias, com seus conhecimentos que as outras pessoas não tinham. E a gente, como se formos analisar, quem eram os alfabetizados? Quem tinham condições de fazer leitura na época? A minoria, né? A maioria não tinham esse conhecimento. Então, eles tentavam, através da fala, né? Tentava conseguir manipular, muitas vezes, a população. Aí eu coloquei aqui quais são os objetos do estudo da filosofia. O objeto do estudo da filosofia é o quê? É a origem dela, né? A origem da filosofia. Temos reflexão filosófica em cada período, as mudanças do conceito filosófico e do conceito de filosofia no decorrer do tempo. As teorias filosóficas em relação ao histórico em que surgiram. Então, esses aqui são os objetos, né, do estudo da filosofia. A origem, começou lá com os pré-socráticos e Sócrates. Temas de reflexão filosófica, né, cada período houve os temas para ser estudado, para ser descoberto. As mudanças dos conceitos, né, e as teorias filosóficas de acordo com como foram surgindo. Aí entramos aqui no conteúdo dos mitos, que nós também já vimos, né? O que é mito? Só fazendo uma recapitulação. Mitologia é o estudo dos mitos de uma cultura em particular, acreditadas como verdadeiras, que constituem um sistema religioso de crenças específicas. Os mitos são geralmente histórias baseadas em tradições e lendas feitas para explicar o universo, a criação do mundo, fenômenos naturais e qualquer outra coisa a que
explicações simples não são atributáveis, mas nem todos os mitos têm esse propósito explicativo. Em comum, a maioria dos mitos envolve uma força sobrenatural ou uma divindade, mas alguns são apenas lendas passadas oralmente de geração em geração. É aquilo que a gente já falou, né? O que é mito? Mito é aquilo que não precisa ser provado, né? Ele existe, a gente acredita no que foi nos repassado sem questionamento. E também muitos deles, a maioria deles, não dá para fazer, para praticar ou uma ciência comprovar aquela ideia. Na verdade, é embasado na crença, né? Nós estamos vivenciando aí agora esse momento que dá bem para perceber, né? As pessoas comentando sobre esse vírus na atualidade. A única comprovação que nós temos, a ciência tem que comprovar. O medicamento que vai curar. Não tem como ficarmos falando, mas isso é bom, mas vamos usar como antigamente se falava, usa um chá, usa uma erva, né? Algo quente, nada disso. A ciência que comprova. O mito não precisa ser comprovado pela ciência, e sim a crença de cada povo. A filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Do grego, o termo filosofia significa amor ao conhecimento. Segundo o filósofo Gilles Deleuze, a filosofia é a disciplina responsável pela criação de conceitos. É a busca do conhecimento, é o que é, por quê, né? Como, é onde nós vamos buscar a existência de tudo, de todas as coisas. Os principais temas abordados pela filosofia são a existência e a mente humana, o saber, a verdade, os valores morais e a linguagem. O filósofo é considerado um sábio, sendo aquele que reflete sobre essas questões e busca o conhecimento através da filosofia. Dependendo do conhecimento desenvolvido, a filosofia possui uma gama de correntes e pensamentos. Como exemplo, temos filosofia cristã, política, ontológica, cosmológica, ética, empírica, metafísica, epistemológica e etc. Essas são as áreas da filosofia que já nos falamos agora há pouco, lá atrás, né? São os ramos, as áreas que a filosofia atua. A filosofia nasceu na Grécia Antiga, no início do século IV a.C., Tales de Mileto é reconhecido como o primeiro filósofo. Apesar disso, foi outro filósofo, o Pitágoras, que cunhou o termo filosofia, uma junção das palavras philos, amor, e sofia, conhecimento. Significa amor ao conhecimento. Por que amor ao conhecimento? Porque quando eu vou em busca, eu quero saber, eu vou em busca de descobertas, eu estou cada vez mais tendo mais conhecimento. Então, ela é o amor ao conhecimento. Quem não tem amor ao conhecimento não vai em busca das dúvidas, tirar as dúvidas do que já se sabe. Aí vamos para ainda continuando, né? A filosofia grega, o nascimento dela é a transição do pensamento místico, né? Da crença, da religião, para o pensamento racional, saindo da crença embasada na igreja para o pensamento razão, ligado ao surgimento da polis, que são as cidades-estados, lá, como a gente já falou lá atrás, onde os sofistas e o Sócrates faziam as suas retóricas, né? A cosmologia é o pensamento místico, deuses e forças misteriosas, e a cosmogonia é o pensamento mítico, deuses e forças misteriosas, e a cosmologia é o princípio fundamental das coisas. Que o primeiro a ir em busca desse princípio das coisas, da razão das coisas, foi Tales de Mileto. O pensamento cosmológico teve início com os questionamentos dos filósofos pré-socráticos, que investigaram a realidade em busca do arché, o princípio das coisas. Arché, princípio das coisas, né? O que é a antropologia? Para a gente chegar lá no arché. É uma disciplina que investiga as origens, o desenvolvimento e as semelhanças das sociedades humanas, assim como as diferenças entre elas. A palavra antropologia deriva de duas palavras gregas, antropos, que significa homem ou humano, e logos significa pensamento ou razão. A antropologia divide-se em duas grandes áreas de estudo com objetivos definidos e interesses teóricos próprios: a antropologia física ou a biológica e a antropológica cultural. O pensamento antropológico é o conjunto de reflexões sobre temas ligados ao ser humano
e a vida social, tais como razão, virtude, leis, política, justiça e verdade. Desenvolveu-se a partir do século V a.C., com ensinamentos dos sofistas e por meio da reflexão filosófica de Sócrates. O Anaximandro de Mileto, para ele, o axé não está em um elemento natural, e sim no áspero, um termo que indica o ilimitado e o infinito. Então, o conhecimento, o axé, o início de tudo, das coisas, segundo Anaximandro, ele é infinito, ele é ilimitado, não tem como chegar à conclusão. O princípio do contrário, cada coisa no universo, é resultado de uma oposição entre forças antagônicas, segundo Anaximandro. Dentro da cosmologia, os filósofos centraram sua atenção na natureza e elaboraram diversos conceitos cosmológicos, procurando explicar racionalmente o universo. A gente aprendeu, né, através da religião, como surgiu o universo, como aconteceu tudo que Deus criou e tudo mais. Só que eles não bastava essa explicação, né? Eles foram em busca de novos conhecimentos. Os pré-socráticos buscavam o princípio de todas as coisas e o dominaram de Arché. Seu objetivo era descobrir qual é o elemento constitutivo de todas as coisas. Então, Tales de Mileto chegou à conclusão de que o elemento constitutivo de todas as coisas que não tem condições de existir é o quê? A água, né? Então, aqui eu coloquei vocês têm, inclusive, aí na apostila de vocês, esse gráfico, né? Dos filósofos o que eles mencionaram, qual foram as procuras que eles fizeram, as descobertas que eles fizeram. Então, nós temos aí o Tales de Mileto, a água, o Anaximandro, né? O Apiron, que é o que não existe uma definição, não existe, o conhecimento é infinito, não dá para chegar a uma conclusão, o que é o princípio de tudo. Anaximenes, que procurou saber sobre o ar. Pitágoras, dos números. Heráclito, fogo, oposto, movimento. Empedocles, a água, terra, fogo e ar. Anaxágoras, homeomérias, e o Demócrito, que foi a descoberta dos átomos. Grandes descobridores para o nosso conhecimento, né? Agora, nós temos aqui, entrando mais no ser e devir, que vocês, inclusive, a gente fez, já fiz essa aula, acho que aqui já online, né? Só fazendo uma recapitulação. Ser e devir. Entre os filósofos da natureza, o mobilismo e o imobilismo constituíram posicionamentos contrários sobre a constituição da realidade, no que se refere ao movimento e às mudanças. Vamos ver o que seria ser e devir. Segundo a visão dos filósofos, a visão da realidade, segundo Parmênides, ele tinha a noção de que era imobilista. O ser é, o não ser não é. Movimento, mudança são ilusões. Para ele não existia, Parmênides não existia mudança nas coisas, né? É ou não é? Não existe mudança. Por exemplo, a lagarta não viraria uma borboleta, né? Se formos analisar. Segundo Heráclito, ele tinha ideia de imobilista. Tudo é devir, tudo flui. A permanência é uma ilusão. Então, tudo muda. Assim como a água do rio. Eu não entro na mesma água o tempo todo. O rio, a água é corrente. Toda vez que eu vou entrar em uma outra água, porque ele está em movimento. Segundo Heráclito, tudo em movimento. Segundo Parmênides, tudo intacto, tudo continua rio, né? E assim por diante, dentro do conhecimento das coisas. Agora uma recapitulaçãozinha da retórica e dialética. Nós temos, já também foi feito aqui online, né? Essa aula foi feita online também, dentro da retórica e dialética. No âmbito do pensamento antropológico, a retórica e a dialética foram empregadas como formas de discurso sobre temas de interesse. Então, se a gente for pensar, toda a retórica
toda forma de se expressar é o quê? É uma forma de contato, de comunicação entre os seres, né? Entre o homem. Dentro das características, vocês têm isso aqui aí na apostila de vocês também, sobre as ideias dos sofistas e do Sócrates. As ideias dos sofistas são intelectuais itinerantes que cobravam para ensinar diversos saberes, entre os quais a retórica, arte de convencer o público por meio do discurso, tinha um grande prestígio na democracia ateniense, cujo contexto era marcado por muitas discussões políticas na Ágora. A Ágora é o que? Era lá na praça onde ficava, né, na polis, onde acontecia todos o comércio, os encontros, as reuniões, né, as assembleias eram feitos na Ágora, que era a praça nas polis gregas. Sócrates e seus seguidores, entretanto, acusavam os sofistas de colocar a persuasão acima do compromisso com a verdade. Então, os sofistas tinham a arte de falar de convencimento ao povo, né? Para quê? A ideia dele era o quê? A ideia era falar bem, desenvolver uma fala de convencimento e não de mostrar a verdade, sim o convencimento. Por isso que Sócrates criticava muito, né, essas ideias do convencimento dos sofistas. E segundo Sócrates, o filósofo, ele que utilizava a dialética é a técnica que consiste em colocar opiniões contrárias em confronto por meio de um diálogo reflexivo para determinar qual delas é a verdade. O método socrático de busca de verdade dividia-se em ironia, que é a etapa né, da desconstrução do falso saber, que a pergunta, Sócrates fazia uma pergunta, né? Pensando, ele sabe, mas ele vai em busca do conhecimento, em busca de outro, de tirar a dúvida, né? Provar que ele estava certo. A maiêutica, que é o processo de dar luz ao conhecimento verdadeiro. Então, através dessa ironia, dessas perguntas, o porquê, daria luz ao novo conhecimento. Então, as pessoas acabavam abrindo, né, as portas. Ele tinha essa ideia porque ele pensava, ele foi criado, a mãe era uma parteira e ele tirou essas ideias assim, a mãe, como parteira, ela dá luz à vida. Então ele colocou isso. Então esse diálogo, essa dialética iria dar luz o quê? Ao novo conhecimento, né? Uma nova postura da pessoa, na verdade. Então, vocês, em cima dessa revisão de conteúdos, vocês irão resolver na apostila de vocês têm a hora de estudo para ser resolvida, né? Vocês já resolveram, né, como tarefa, na outra aula, mais ou menos o que eu fiz o comentário, vocês já resolveram na hora de estudo, que era da página 27 e 28, né? E nessa revisão agora, vocês têm o caderno de atividades para ser resolvido, que vai da página 5 à página 8. Vocês têm aí vários, tem textos para ser lidos, analisados, né? Dentro dessa concepção de teorias, dentro da concepção de Sócrates, né? de Tales de Mileto, sobre o mito e tudo mais. Então, eu gostaria que vocês resolvessem esse caderno, e essas atividades do caderno de vocês vai entrar como nota livre, tá? É aquela nota livre que nós temos. Então, caderno de atividades resolvido terá a nota livre para fechamento do bimestre, ok? Eu gostaria que vocês têm aqui na página 5 um mito, né? Para vocês darem uma olhadinha nos mitos que nós temos hoje. Quais seriam os mitos, os pensamentos mitológicos de hoje, nessa atual época, né? Da filosofia, estamos vendo a filosofia contemporânea, né? Para dar um
ontem aí nas atividades. Essa minha aula vai ser um pouquinho mais curta, porque vai entrar essas atividades para vocês terão mais tarefas para ser executada, né? Só para não esquecer, para vocês não esquecer, que todas as atividades que eu passei para vocês, como nós estamos terminando o caderno de atividade, a apostila, indo para o caderno de atividades. Todas essas atividades que a gente trabalhou, que eu passei aqui para vocês, ela vai ser cobrada na nossa volta às aulas, tá? E essa cobrança vai entrar nas notas livres, né? Para vocês fazerem, só não vamos fazer as avaliações, mas as notas livres serão executadas sim, ok? Dentro desse nosso contexto sobre as ideias de mitos e tudo mais, vocês podem, o que vocês tiverem que colocar, e podem colocar o que vocês entenderam. Se alguém tiver algum pensamento, alguma dificuldade em alguma coisa, algum entendimento, podem me passar, né? Mesmo aí lá no YouTube, podem me passar que eu respondo para vocês, tá bom? Eu estou só dando uma olhadinha aqui na apostila de vocês, alguma coisa que a gente trabalhou em sala de aula, para eu fazer ainda uma reflexão, mas parece que a gente acabou resolvendo tudo, né? Todas as questões dentro da questão do axé, que foi o Tales de Mileto que buscou a origem, né? A origem de tudo. O que mais que nós temos aqui para a gente fazer uma reflexão? Aí eu já coloquei também os axés dos diferentes filósofos, né? Eu não falei aí para vocês, mas essa linha de tempo que eu coloquei é na ordem decrescente, né? Começando Demócrito, que descobriu o átomos, depois vai subindo até o Tales, que foi tudo isso antes de épocas de pré-socrática, né? Aí já pensaram o ser e devir? Se nós fôssemos pensar em ficarmos... Qual a ideia principal, né? Que as coisas têm movimento ou que não têm movimento? Em qual dessas ideias você mais acredita? Né? Se formos analisar o que existe na natureza, não tem nada, vamos dizer, fixo, né? Tudo está, inclusive nós. Nós nascemos e vamos, né? Na evolução, nós não somos aquilo que quando nascemos, e nem o nosso pensamento, nem o nosso conhecimento, nada é parado, se a gente for analisar. Então, eu, no meu modo de pensar, vou mais pela ideia de Heráclito, né? Mas na época foi uma discordância, assim, bem forte entre Parmênides e Heráclito, né? Veja as ideias, né? Os pensamentos de cada um, do ser e devir. Eu sou, mas vou ser, né? A gente sempre pensa assim, o que eu vou ser? O que eu quero ser quando crescer? Quando eu quero ser quando envelhecer? O que eu quero fazer antes de morrer, né? Então, tudo assim tem uns questionamentos, né? Bem, pessoal, então é isso a aula de hoje, ok? Então, resolveram no caderno de atividades da página 5 até a 8, e aí eu desejo para vocês um bom trabalho, ok? Beijo para todos.